Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Vale do Pinhão. Hoje é o dia da capacitação do Empreendedora Curitibana. É com muito orgulho que a gente apresenta o programa Empreendedora Curitibana para vocês, da nossa cidade que tem interesse, as nossas empreendedoras curitibanas que têm interesse aqui em se atualizar e melhorarem os seus negócios. Hoje, a capacitação de hoje vai tratar de um tema muito importante, que trata de precificação. Como eu vou precificar o meu produto? Será que o preço que eu estou pondo para os meus produtos estão corretos? Né? Então, hoje é um workshop. A Carol vai falar um pouquinho de teoria, mas mais do que teoria e conceito, é mais mão na massa mesmo. É fazer um exercício com vocês, para vocês realmente tirarem suas dúvidas e colocar a solução na área de precificação de serviços. O Empreendedora Curitibana é um programa de capacitação totalmente gratuito. Nós oferecemos capacitações todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde. Fiquem atentos à nossa programação. Sempre tem muitos temas aí pertinentes com as demandas de vocês, mulheres empreendedoras. Agora eu chamo para vir aqui ao palco a Carol Almeida, a nossa palestrante, a nossa tutora do nosso workshop de hoje. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Dani. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Caroline Almeida, eu sou consultora financeira e hoje eu estou aqui para falar sobre precificação, que é a base de tudo, né? De como que a gente vai gerir o nosso negócio, como que vai ter lucro e na verdade, a gente sempre lembra de venda, de como fazer o marketing, de como fazer o Instagram. E quando chega no financeiro, a gente abandona, porque a gente não gosta muito de matemática. Essa é a verdade, a gente tende a não gostar. E como a gestão financeira causa um certo medo, a gente vai deixando o total de lado. Só que se a precificação não tiver certo, não adianta fazer nada restante que vai ficar tudo errado. Não tem fluxo de caixa, não tem DRE que vai funcionar se a base da empresa da gente estiver errada em si. É isso mesmo, Carol. Agora a tarde é com vocês. Sejam bem-vindos. Então, contando um pouquinho sobre mim, deixa eu só pegar o negocinho. Está com você? Não, o outro. Eu sou de família de comerciante, então eu cresci dentro do comércio antes de me formar. Sou formada em gestão financeira, tenho especialização em Lean Six Sigma, em Black Belt, que é uma melhoria de processos, que a gente identifica a redução de custo na base do processo. Tenho especialização em investimentos e, mais importante do que tudo, eu cresci literalmente dentro do comércio. Então, desde os meus avós ali eu cresci, meu pai tem comércio. E eu uni depois na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu via que a parte da gestão financeira que se ensinava na faculdade não era a realidade do empreendedor. Então, sempre você vai aprender de que se você não retirar Prolabore, você vai falir, de que se você não sabe misturar, não sabe gerir, você vai falir. E, na prática, a gente não consegue retirar Prolabore no começo. Demora para você retirar, você precisa de capital de giro para retirar. Então, eu uni os dois, então, a realidade do empreendedor com as técnicas de gestão e me desenvolvi na consultoria para ser uma metodologia bem específica para cada empreendedor em si que eu atendo. Então, antes de tudo isso, eu comecei com a consultoria em 2018, e o Empreendedora Curitibana, ele faz parte da minha trajetória de empreendedora a vida inteira, literalmente, da empresa minha. Então, foi o primeiro lugar que me abriu as portas para ser mentora. Então, eu já sou mentora aqui desde 2019, no comecinho de 2019, foi o primeiro lugar que acreditou na minha credibilidade, porque tinha 24 na época, 25, por aí, que eu não lembro direito, apagou um pouco a minha memória na pandemia de linha do tempo. Então, as pessoas tendiam a achar que quem entendia de finanças deveria ser um pouco pessoa mais velha. Então, o empreendedor abriu minhas portas, foi uma comunidade de mulheres que é muito importante para a gente, quando a gente tem várias mulheres ali segurando a mão da gente para a gente avançar. Mas vamos ao que interessa, que é a parte de como que a gente calcula o nosso preço. Eu comecei com a consultoria, quando eu identifiquei que eu gostava de consultoria financeira, foi quando eu ficava na loja e lá no sítio cercado, eu conhecia muita gente, começou a crescer muito a quantidade de pessoas que estavam vendendo coxinha na rua, bolo de pote na rua, e passavam na loja vendendo, por exemplo, super mais barato do que a realidade que poderia vender. Então, eu comecei a ensinar eles a fazer precificação, porque eu via que estava errado. Só que como, para mim, era muito natural a parte do financeiro, eu achava que todo mundo sabia. A pessoa começava a empreender, sabia para fazer precificação. E, na realidade, não foi isso quando eu vi. Quase ninguém sabe fazer. Então, qual é o maior erro da precificação em si?
Quem aqui faz... Vamos primeiro perguntar o que cada um faz. Você empreende em quê? Tá. Ah, legal. Vocês fazem o orçamento dessa parte. E vocês, a pessoa contrata a empresa em si, vocês vão lá e fazem toda a parte da jardinagem, isso? Aquele jardim que fica bonito assim? Ah, legal. Entendi. E você empreende no quê? Legal. Você? Consultoria? É Jéssica? Community Manager. Então, a precificação de produtos, imagina, geralmente, a parte de alimento, a parte de jardinagem, provavelmente é como que a maioria das pessoas fazem. Soma tudo que tem de custo, acrescenta 100% de lucro que vai ter, vamos supor que dá R$30, coloca 100%, vende por 60. Acha que está tendo lucro de 100%, está super feliz, porque né, lucrar 100% na venda é ótimo. Mas não é bem desse jeito que se faz. Como que vocês montam um orçamento lá, para me entender, mais ou menos? Uhum. Tá. Uhum. Outra pessoa ali, pela quantidade de módulos. Então, é mão de obra mais custo que vocês fazem. Uhum. 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 Daí é todo um projetinho ali em si. Uhum. Uhum. Legal. E como que você faz a parte da comida? Ele faz. Uhum. Tá, então você também não sabe como. Beleza. Uhum. Uhum. Então você não sabe se ele faz a ficha técnica ali antes. Ah, tá, então entendi. Aham. Então tá. Então é mais ou menos pela base da concorrência. Tá bom. E você faz por hora. Você faz por hora trabalhada? A mais? Uhum. Coloca ali. Então tá. Uhum. Aham. Uhum. Tá. Uhum. Que daí muda o valor ali. Administrativo. Aham. Pra chegar. Uhum. Tá. Então, tirando a Amanda que faz serviço e é por parte de processo, o restante faz preço do jeito que todo mundo faz, a grande maioria, e é um jeito errado. Então, vocês estão no lugar certo, porque não é dessa maneira que faz o preço da gente em si. No começo, quando a gente não tem dados, ok, fazer desse jeito. Na medida que vai tendo dados das coisas, a gente sabe como é que funciona a empresa, não é a maneira correta. Então, qual que é a maneira correta em si? A maneira correta é a gente fazer o custo que a gente tem do serviço, igual vocês falaram, o custo de todo o paisagismo ali, ou o custo de toda a parte do jardim, mão de obra, no caso de vocês, porque faz parte do custo também, margem de despesa fixa, margem de despesa variável e mais o lucro. Então, antes da gente colocar o lucro, a gente precisa saber as margens das despesas da gente, porque ela também vai ser alocada dentro da precificação. Quem paga a despesa operacional da empresa não é o lucro da empresa, é o cliente que está pagando sem ver. Claro que você não vai falar, custa R$100, mas a minha margem de despesa aqui dá 50, então você vai pagar 150. Não, você vai embutir isso dentro da precificação do custo para definir o custo final em si. Então, quem é que tem dados realmente do que está acontecendo dentro da empresa? A empresa de vocês, no caso. Vocês têm dados de despesa variável, despesa fixa, despesa variável, faturamento? A parte do financeiro? Mas daí, então, a mão de obra não é só o salário da pessoa. É toda a despesa fixa ali em si. Ah, tá. Tá. Uhum. De lucro. Uhum. Tá. Em tese,
não é certo fazer desse jeito. O certo é fazer custo mesmo de todos os insumos, daí mão de obra, que vai ser realmente a mão de obra do salário de quem está executando o serviço, e achei que tinha andado. E a parte de despesa fixa, você coloca como porcentagem, mas isso é quando o processo da empresa está certinho. Porque quando você consegue realmente fazer com que um deles faça 30 projetos por dia e você está tendo um fluxo legal. Quando não tem ainda esse fluxo legal, quando não está ainda se pagando nessa parte, você realmente faz igual você falou. Soma tudo num jeito, soma tudo em um, e daí sim coloca como se fosse tudo mão de obra. Isso tudo vai, mas não como mão de obra. Ele vai como margem de despesa fixa. Mas isso é quando você consegue ter o processo certinho. Por quê que vai desse jeito? Porque, em tese, o cliente está pagando, né, o custo ali é sobre o que o cliente está comprando. A parte do orçamento é tudo coisa que não gera valor para o cliente, em tese. Não é um valor agregado para o cliente. Então, deve ser embutido como se fosse uma margem de despesa. Então, já eu explico como que você acha essa margem. Só que como vocês fazem produção realmente, se você for para essa parte e a produção não tiver certinha de, por exemplo, você estima que faz 30 por dia, eles consigam fazer ou 30 por mês, que seja. Só que eles estão com erro de produção, eles só conseguem fazer 15, daí você vai começar a perder dinheiro. Daí compensa fazer igual você está fazendo. Então, faz do jeito que você está fazendo, ajeita a produção para ver se ela está certinha, para depois ir para a margem de despesa, que daí vocês vão ganhar literalmente no giro mesmo. Tá? No teu caso, você tem médias, se você controla o que vende, não controla o que vende, como que você faz hoje? Então, você sabe tudo que vende e as despesas. Tá, então, nesse caso, precisa das despesas, porque a gente vai usar isso de base. Então, o que seria despesa fixa? É tudo que a gente tem que pagar, faça chuva, faça sol. Na pandemia, a gente teve um reflexo bem claro do que era despesa fixa. Quando teve que todo mundo fechar, coisas que a gente tinha que pagar porque não tinha, parou de vender, eu não vou parar de pagar, isso é despesa fixa. Então, aluguel, luz, água, fornecedor não é, porque fornecedor você só vai ter na medida que você vai vender, então não é uma despesa fixa. Ele vai estar composto no custo ali na mercadoria. Então, todas essas despesas fixas, em tese, a gente meio que sabe na cabeça da gente. O problema são as variáveis, porque daí essa é só com medida que a gente vai anotando mesmo para saber. Então, o que seria variável no teu caso? Guardanapo, sachêzinho, por exemplo, se for. O que mais que pode ser despesa? Material de escritório, se tiver material de escritório. Isso tudo é despesa variável, isso tudo é só coletando dados para fazer isso em si. Gasolina também, no teu caso, entra. Uhum. Se você conseguir fazer esse cálculo, que é um pouco mais difícil, porque daí às vezes vai envolver rota, daí você vai ter que fazer toda a logística, você pode embutir isso no custo. Senão você pega uma média de gasolina que você está gastando. Como tem parte de departamento de orçamento, eu acredito que tem a parte de departamento financeiro que vai fazer fluxo de caixa na empresa de vocês, tem? Então, ali na parte do fluxo de caixa, pega a média de fatura, de variável que está tendo. Na plano de contas de variável, pega os agora que encerrou o semestre, pega o semestre inteiro. Soma tudo que teve de despesa variável e divide por 6. Que daí você vai conseguir ver qual que é a média de despesa variável e daí você vai conseguir compor na tua precificação junto. Que é importante também, principalmente as variáveis. Então, qual que é a diferença de fazer dessa maneira, né? Quando a gente faz, coloca 100% em cima do custo. Então, a gente imagina que, igual você falou, a marmita, vamos supor que custe R$30. Só coloque 100% em cima, vende por 60, você imagina que está tendo R$30 de lucro. Só que se a gente custa R$30 e você tem uma despesa fixa e despesa variável de 30%, o custo total do seu produto foi para 39%. Então, do preço de venda, se você estava vendendo por 60 achando que estava 100%, o seu lucro, na verdade, não era 30, era 21. Então, não conseguia repor nem o próprio estoque que você estava fazendo. Ah, tá. Uhum. Porque você vai deduzir do imposto, é. Na verdade, então, o que você tem que fazer nessa parte quando você tem imposto? Quanto por cento você está pagando de imposto? De 17? Porque você é serviço? 10? Tá. Então, o 10 vai ser em markup embutido. Como que faz esse cálculo de markup embutido? Você chega, vamos supor, todo o paisagismo que você foi fazer deu R$100. Vamos fazer o exemplo do 6, dos R$60.
Então, você sabe que você quer ter essa margem de lucro de 21, por exemplo. Não quer perder para o imposto essa margem de lucro. Então, depois que você define que você quer essa margem de lucro e você sabe que vai vender por 60, você coloca o markup embutido do imposto. Então, o que seria o markup embutido? É fazer ele fracionado. Então, no caso teu, que é 10%, você vai fazer 100 menos 10, que vai dar 90, e você vai dividir por 100, que vai dar 0,90, que você tem que deixar ele em decimal. E você divide os 60 por 0,90. Quando você divide os 60 por 0,90, vai dar o preço que você tem que vender para descontar um imposto e você fixar a tua margem de lucro. Isso tudo, no caso, vai para a comissão de iFood, para tudo que vai a porcentagem em cima da despesa, do preço de venda. Quer ver? Eu vou fazer o exemplo aqui para você ver quantos que ficaria para você vender. Deixa eu só pegar. Não, porque daí ele vai ainda, vamos supor, você coloca, vamos fazer ali, né, os 39 mais 10% de imposto, que daí seria, então daria 42,90. E daí você quer 100% sobre esse valor, né? Vamos supor. Então você vai colocar mais 100%, ele vai dar 85,80. Isso que você colocou o seu imposto aqui dentro do custo. Se eu tirar 10% do 85,80, então, espera só um pouquinho. Deixa eu fazer de volta. Você vai pagar mais imposto, mas você vai fixar o teu lucro. Entendeu? Deixa eu te fazer um exemplo. Como a gente vai fazer exercício prático, daí eu faço essa parte do desenho do imposto para você conseguir visualizar ele em si. Deixa eu só ver o Deco. Você empreende em ramo? Ah, legal. Então, você faz o tapete ou você compra o tapete pronto e revende? Então, tá. Então, no teu caso, entra bem desse jeito, de paga 30, tem que saber as despesas fixas e variáveis para daí conseguir definir. Dependendo de quanto você fatura, 15 demora para chegar. Então, coloca uma margem de 20 ali, que está uma margem ok. Isso. Então, você coloca 5% do frete mais 20% de despesa. Até você ter dados o suficiente. Porque daí não fica uma meta muito difícil de atingir. 15 no começo ainda se torna difícil de atingir. Então, coloca 15, 20 por enquanto. Então, como identificar as margens, né, que é a despesa fixa mais a despesa variável? Você precisa ter os dados, igual você vai estar fazendo agora. Você vai colher dados para você poder ter esse indicador de margem. Então, igual ela da parte da marmita. Não tem esses dados ainda, então a primeira parte de tudo do teu é ir para a ficha técnica, porque você precisa identificar teu custo, porque o teu não é igual ao dela, por exemplo, que você sabe que você vai pagar R$50, vamos supor. O teu são várias fraçõezinhas de preço até chegar no valor final mesmo. Então, a primeira parte de tudo do teu é a ficha técnica. Depois de ficha técnica, enquanto está fazendo ficha técnica, isso, começa a coletar dados de despesa fixa e despesa variável. Vai só anotando, não precisa fazer no fluxo de caixa, quem ainda não tem hábito de coletar dados. Vai anotando que realmente está gastando ali numa planilha ou no caderno normal, chegou ao final do mês, soma quantos que deu. Próximo mês, anota 3 meses. 3 meses de dados já está bom para você. Contanto que não seja, por exemplo, 3 meses de um mês sazonal, de dezembro, se for um mês sazonal bom para vocês. Então, 3 meses, ok ali. Julho, em tese, é um mês sazonal para baixo. Então, também não tenha tantos dados de julho. Foque em dados de meses normais. Então, comece a anotar esses dados. Anota o faturado, porque sem o faturado, que no caso você... A gente geralmente só anota o faturado, porque a gente só quer saber quanto que está entrando. A gente não quer ver quanto que está saindo. Então, quando você tiver despesa fixa e despesa variável, divide pelo faturado. Então, vai ser uma média de faturado. 3 meses de faturado, divide por 3, isola a sazonalidade, não pega meses sazonais, porque ele vai aumentar a tua média, e não é bom aumentar a média da realidade, e você vai ter a sua margem de despesa fixa. Ele vai dar fracionado. Então, sempre quando der o valor, multiplica por 100, que daí você tem a porcentagem. Tá? Então, sempre tem essa coleta de dados ali em si. Vocês empreendem em qual área? Advocacia? Você também? É? Então, vocês fazem parte do serviço ali em si. No caso de você... aqui é a turma do serviço. A turma do serviço está para cá?
Quero ver tu precificar o advogado agora. A parte de advogado, vocês têm regulamentação de preço mínimo que pode chegar ou não? Não, a gente tem a tabela da OAB. Ela tem o preço que a gente tem que cobrar naquilo e é uma porcentagem. Abaixo daquilo, vocês não podem, acima daquilo também não? Não, acima a gente Acima pode. O céu é o limite, mas abaixo não. Abaixo não, independente da sua despesa fixa. Independente da despesa fixa, senão eles processam. Sim, porque daí você vira concorrência desleal dentro da ordem. É preço vil que eles chamam. Tá, beleza. Então, no teu caso, na casa de serviço em si, como que você vai chegar no custo, né, na parte de custo? Do mesmo jeito que vai ser a parte de ficha técnica, serviço envolve processo. Então, você primeiro tem que ir para a parte de detalhar o processo da execução do seu serviço. Então, vamos supor o meu, que é consultoria. Eu primeiro vejo com a pessoa o que ela precisa para mim conseguir montar qual é o valor que eu vou cobrar para ela. Então, eu defino qual vai ser a etapa de cada processo. Então, primeiro, ela está com dificuldade em fazer precificação, eu vejo se ela tem dados de despesa, não tem, ela quer aprender a controlar fluxo de caixa. Então, primeiro eu vou fazer precificação. Quantas horas eu vou ficar fazendo a precificação? Eu coloco a quantidade de horas. Então, detalhe esse processo certinho de cada tipo de processo que você tenha, de serviço que você tenha. Claro que você não vai padronizar todo, né? Quem faz serviço não tem como padronizar tudo ali, porque sempre vai envolver uma demanda. Então, é importante você ter a tua hora base na cabeça. Então, qual vai ser a sua hora base? Vai ser a soma das suas despesas fixas. Então, envolve ter despesa fixa e despesa variável também. Só que, para serviço, a não ser que você ache, por exemplo, que o valor que está entrando vai ser o teu salário e você não vê a empresa como empresa, você é realmente um profissional liberal, você tem que acrescentar lucro na tua hora. Então, você vai somar todas as suas despesas fixas. Vamos supor que você é uma profissional... Vamos supor que você tenha todas as suas despesas fixas, só que você não tem um escritório, você não quer que a empresa tenha lucro, porque é normal também. Às vezes a gente não quer, a gente só quer que a empresa pague o salário para a gente e não está vendo a empresa como lucratividade em si. Então, é só realmente as despesas fixas que você tem e o processo. Daí você sabe que, mas aí o que vai ser o seu salário? Vai ser a soma de despesas fixas, vamos supor que dê R$1.000, mas você quer ter 10 mil de salário? Então, vai ser os 10 mil dividido pela quantidade de horas que você trabalha. Se não, se você quer ter lucro na hora trabalhada, você vai somar suas despesas fixas, realmente, e acrescentar o lucro. Daí, vai para acrescentar 100%. Entendeu? No teu caso, você não vai precisar dividir por faturado e tudo mais. A não ser que você tenha um escritório, várias pessoas, cada pessoa faz uma etapa do processo, daí você vai colocar a hora igual a mão de obra, então a hora trabalhada de cada pessoa ali, daí você vai acrescentar no final a margem de despesa fixa, que daí vai ser a despesa fixa do escritório e daí o lucro. Entendeu? Então, essa parte como a gente chega no custo na hora de serviço. Isso quando é serviço que não envolve produto. Então, vamos supor, pessoa que faz manutenção de máquina, ela vai envolver produto, porque ela vai ter parafuso, vai ter chave de fenda, essas coisas, envolve uns insumos. Então, é esses insumos mais hora trabalhada, quando é esse tipo de prestação. Papel, tudo. Energia, água, salário de todo mundo que está ali. Então, seria tudo isso. Então, o que leva? Aí a quantidade de horas que você trabalha. Então, se você trabalha de segunda a sexta, você vai dividir esse valor por 23 dias, ou 22, acho 22, que é segunda a sexta, e divide pela quantidade de horas que você trabalha por dia. Vamos supor, eu trabalho 16 horas. Coloca, divide por 8. Você está trabalhando 16 porque não está, né, conseguindo dar conta, mas o cliente tem que pagar pela hora trabalhada saudável, que seria 8 horas por dia. Eu trabalho 6, então divide por 6. Se você vê que está no valor ok, que o cliente do teu público-alvo não vai, né, a se assustar, você não mantém desse jeito. Tá? Isso. A hora de preparo também, exatamente. Tem, que daí você vai acrescentar depois. Toda empresa vai ter que pôr. No teu caso, para advogado é 12, né? É 12%? Tá. É 5 para serviço? O nosso é 17. Não, é pouco mesmo. Então, você coloca 5 depois do preço de venda. Então, vai ser do mesmo jeito que eu estava explicando para ela de markup embutido.
Você vai, na verdade, é pela média do que você está faturando. Quando vira o ano e você aumentou o faturado, ele vai e recalcula para subir um pouco. Não, sim, mas em a alíquota, é o que eu digo, ele vai de acordo com a média do que você fatura. Mas isso é geralmente quando vira o ano. Vira o ano contábil, daí ele recalcula toda a base para ver se você fica dentro dos 6, se você vai para 12, mas aí é todo ano que muda. Mas o imposto também é acrescentado depois. O que acontece que é diferente da gente para a indústria? A indústria pode mostrar que está passando um imposto para o cliente. A gente não pode mostrar que está passando um imposto para o cliente. Então, a gente não pode colocar lá X reais a hora, ou X reais o serviço, mais tantos por cento de imposto, então você vai pagar tantos. Só quem pode fazer isso é a indústria, que está realmente produzindo tudo ali, todo o processo da escala ali e tudo mais. A gente não, a gente vai fazer isso, só que passar o valor sem mostrar que está sendo feito desse jeito. Porque daí você fixa o teu lucro que você quer. Porque senão, o que acontece? Você coloca ele dentro do custo da hora ali, 12, vamos supor 12%. Mas 12% de R$50 a hora é diferente de 12% de R$100 que você está cobrando. Então, o desconto que está sendo cobrado é um pouco maior. Então, você tem que embutir. Como a gente vai fazer exercícios práticos de cada um, na realidade de cada um, vai ficar um pouco mais claro de conseguir entender. Então, outra parte importante da precificação é ter o lucro. As pessoas acham que não precisam ter lucro. Por incrível que pareça, eu achava que todo mundo achava né, imaginava que deveria se ter lucro. Mas não, principalmente quem está começando, quem está fazendo na parte de artesanato. As pessoas têm medo de que o lucro da gente faça o cliente se espantar. E não é assim. A gente precisa ter lucro por quê? Porque quando a gente abre uma empresa, como a gente vem numa cultura da maioria abrir empresa por necessidade, porque ou saiu do emprego, ou precisou aumentar a renda, então a gente enxerga a empresa da gente como pagar o nosso custo de vida e acabou ali. A gente não enxerga a empresa como ela tem que ser enxergada, que é um investimento. Então, a gente tem que avaliar ela do mesmo jeito que se você deixasse esse dinheiro parado numa renda fixa, no investimento ou numa renda variável, ele vai te dar lucro. Então, a empresa ela também tem que te dar lucro. Então, o lucro da empresa serve para crescer. Então, não tenha medo de colocar lucro, contanto que você estude seu público. Por isso que é importante a parte de marketing. Marketing, ele anda bem de mão dada com o financeiro. Você tem que saber qual é o teu público-alvo que você está atuando, para você saber qual margem de lucro que você vai pôr. O meu público-alvo é microempreendedor. Eu não tenho como cobrar do microempreendedor o que um consultor cobra de uma empresa grande, porque é outro público. Então, eu não posso chegar no lucro que um consultor de empresa grande tem. Eu tenho que chegar num lucro viável, ok para mim, mas que fique ok para o microempreendedor pagar também. A mesma coisa vai ser comida. O prato de comida de um restaurante totalmente conceituado, se a gente olhar, vem muito menos comida, e se cobra muito mais do que uma marmita, por exemplo, que vem muito mais comida, que é os 17 ali. Então, você vai no Carlo da vida, está pagando 100 e pouco num prato, que não vem nem perto da quantidade que vem numa marmita. Só que são dois públicos diferentes. Então, a gente não tem como praticar a mesma margem de lucro que o Carlo. Se a gente quer aumentar a quantidade de margem de lucro sem ter valor agregado tanto no produto assim e tem fugido do público, a gente daí tem que mudar toda a persona da gente para ir para outro público e ver se compensa também, porque também não é lei ter vários, né, ter mais de 300% de lucro ali em si. Então a empresa precisa de lucro para crescer. Então o lucro é o valor que a empresa está remunerando pelo dinheiro que você teve que desembolsar investindo naquele produto. Então, você teve que investir no tapete. Gastei R$50, paguei frete, tive todas as despesas. Então, o que é o lucro? O lucro é o dinheiro que a empresa está pagando para eu ter feito isso. Porque eu podia ter pego esse dinheiro e colocado ele na bolsa de valor, por exemplo, e ter tido mais retorno. Claro que quando são dinheiros pequenos, montantes pequenos, sempre o empreender vai dar mais lucro, por causa que é montante pequeno. Se a gente vai para uma renda variável, R$100 não vai dar nada de lucro lá. Mas quando a gente chega numa categoria, igual eu estou atendendo uma indústria agora, e o erro, a gente consegui resolver toda a parte de fluxo, que era erro de capital de giro, e agora a gente foi para o erro de processo. Então, a precificação estava errada, não pelo custo do produto, pelo erro do processo. Se imaginava-se que fazia 80 produtos por hora. Quando a gente foi ver, estava fazendo 40. Então, o custo dobrou praticamente. Então, ali, ele teve que investir na empresa, né? Um faturado de 160 que teve esse mês, que foi quando eu vi que estava com esse erro de processo, ele teve 60 de despesa fixa,
despesa fixa com despesa variável e fornecedor, mais outros empréstimos que ele teve, e ele fechou ali no negativo. Então, quando é esses montantes de valores altos, aí entra o pensamento desse. Se eu tivesse deixado esse dinheiro parado em renda fixa, não teria tanta dor de cabeça e era melhor do que estar aqui tendo prejuízo. Mas quando é no pequeno, quando a gente é pequeno ainda, sempre o empreender vai dar mais lucro do que qualquer outra realidade em si. Contanto que você coloque lucro e saiba gerir o fluxo de caixa, daí você vai conseguir visualizar o dinheiro dentro da empresa em si. Uhum. Tá, tipo food truck, assim, só que de... Sem, uhum. Sim. Uhum. Sim. É por isso que, geralmente, quando você vê uma pessoa que vende comida, entra muito nisso. Se você vê a pessoa que está vendendo bolo no pote, literalmente só de casa, ela produz em casa e tudo mais, o preço dela vai ser totalmente diferente de uma pessoa que tem uma confeitaria. Porque na confeitaria está tudo incluso ali. Você já quer trabalhar nessa realidade. Tá. Então, no teu caso, então, você tem que fazer planejamento antes. Você tem que ir para uma fase de planejamento financeiro para ver hoje o que você vive da empresa. Hoje, não? Tá, então você tem que supor que você tem um prolabore. Por mais que você não tire esse prolabore, você tem que pressupor que a empresa vai te pagar nem que seja R$ 1.000 no começo. Você não tem que tirar esse valor. Você só vai conseguir tirar esse valor quando você tiver capital de giro. Então, você vai fazer isso como se fosse uma margem de despesa fixa. Na realidade de hoje, você vai fazer assim. Mas você já vai pressupor que você vai alugar um espaço, que você vai ter água, que você vai ter luz, que vai ter toda essa parte, para visualizar quantos que você vai ter que vender. Para você usar isso de base, entendeu? Então, como que você vai chegar nisso? Vamos supor que você somou tudo isso e te deu lá 15 mil de despesa fixa. 15 mil é alto de despesa fixa, então sempre tenta, proporcionalmente no começo. Se você não tiver capital de giro, não embarque numa coisa que tenha 15 mil de despesa fixa no começo. Mas vamos supor que tenha. Então, o que você tem que fazer? Conseguir identificar quantos que você tem que vender para esses 15 mil representar 20% ou 30%. O máximo do teto estourando é 30% de despesa fixa, que fica saudável para a empresa. Então, você faz uma regra de 3 para conseguir. Então, para 30% é 15 mil, para 100% é quantos? Então, você faz o 15 vezes 100 e divide por 30. Daí, você vai ter o valor que você deve faturar para conseguir ter essa despesa fixa. Entendeu? Então, você pode embutir, mas não dá esse passo antes de saber quantos que você tem que faturar, para saber quantos que você tem que crescer para chegar até lá. Porque, senão, você vai e daí você começa a se afundar na parte, porque não foi capital de giro e tudo mais. Que é comum, a maioria das pessoas fazem isso. Aluguel não pode representar mais do que 5% do faturado. Representou mais do que isso? Pensa também na maneira de... Representou mais do que uma semana vendida, aluguel já está pesando. Tem que ser um aluguel que represente que você trabalhe uma semana, conseguir pagar o aluguel com uma semana de venda, então ele não está pesando. Se você precisar trabalhar 15 dias para pagar o aluguel com o faturado, então não vai sobrar dinheiro para pagar os fornecedores, para pagar todas as outras despesas, daí ela se torna um pouco pesada. Tá? Mas você pode se basear para precificar ali, que daí você não vai precisar fazer aquela transição de preço depois. Tá? Mas pode fazer. Sim, na verdade, como o seu objetivo é ir para isso, faça isso. Porque daí realmente o teu lucro vai estar alto para você fazer caixa. Que daí você vai estar fazendo caixa para capital de giro para quando você for para o ponto presencial. Entendeu? E daí você não vai precisar fazer mudança de preço quando o cliente não vai se assustar. Daí você não vai ter que reformular ali, mudar público-alvo e fazer valor agregado e tudo mais. Tá? Então, lucro ideal. Sempre me perguntam qual é o lucro ideal, principalmente para comida. Mas qual que é o lucro ideal para comida? Qual é o lucro ideal para artesanato? Igual eu disse, não tem um lucro ideal. Contanto que você não lucre menos do que 100%, se você não está vendendo em mercado, por exemplo, então o que seria mercado? Vender comida a granel mesmo. Arroz, feijão, essa parte que quem dita o preço, em tese, é o macro, você não pode... Né? Ninguém vai deixar de comprar, por exemplo, em um mercado, porque o outro mercado tem ar-condicionado, então eu vou escolher pagar R$60 no arroz, porque aqui tem ar-condicionado. No mercado não é desse jeito. Ao contrário de produtos em si, que você pode colocar valor agregado. Então, cabeleireiro, o meu cabelo é cacheado. Não tem lugar em Curitiba que corta, só tem um que eu conheço até hoje que cortou certo o meu cabelo. Não acho barato, mas ele tem um valor agregado para mim. Então, eu escolho cortar menos, cortar 2 vezes no ano o cabelo para poder continuar indo lá,
do que pagar mais barato num lugar que não vai atender minha necessidade. Então, isso é valor agregado. A gente tem que saber identificar qual o valor agregado que a nossa empresa tem. Então, é igual a parte da comida. Você tem que saber o porquê que o cliente compra de você e não compra do concorrente sem ser porque eu sou mais barato. Tem que ser por algum outro motivo, porque independente de qual modelo você vai, do que você faça, o cliente vai continuar com você. E é o valor agregado que vai fazer com que você potencialize seu lucro. Serviço é a mesma coisa. As pessoas acham que serviço dá para ser cobrado só por hora. Igual você falou, às vezes você coloca um valor de hora no online e um valor de hora no presencial. Eu já não iria para essa parte, porque o teu serviço, em tese, é o mesmo. O que dá para mudar é o valor de transporte, essa parte, mas o valor do teu intelecto que você está cobrando ali é o mesmo valor agregado que você está oferecendo. A mesma coisa de advogado. Você também está cobrando por valor agregado. Então, em qual é o momento que fazem saída, cobrar aquela base do que a OAB está mandando, para cobrar aqueles honorários altíssimos de advogado? É quando ele tem um valor agregado gigantesco. Então, o que vai ser o valor agregado? A quantidade de processos que ganha, a quantidade de retorno de investimento que você fez para a empresa, o que você mudou na vida do cliente, como que você fala com o cliente. Então, o valor agregado de serviço é um pouquinho diferente do valor agregado de produto. Sim, exatamente. Para serviço, sim. Para produto, você não pode ficar fazendo a sua oscilação. Para serviço, eu faço isso, porque eu atendo no micro. Então, eu não vou cobrar o mesmo valor de uma pessoa que está... Eu tenho o meu valor hora base, mas se a pessoa começou agora, eu vou cobrar meu valor de hora base, porque eu não posso me tornar cara para ela. Ela tem que ser acessível para ela. Não vou cobrar o mesmo valor do que eu cobro da indústria, que já fatura lá 1 milhão por ano. É diferente o meu público-alvo. É diferente o nível de complexidade que eu tenho, por mais que eu faça a mesma coisa. Então, eu oscilo. Então, quando é serviço, você tem como oscilar. Produto não tem. Você não tem como olhar para a cara do cliente, ver um produto e cobrar mais caro. Você já vai fazer o teu valor agregado ali nele. Uhum. Não, você não chega nem 50, acho que por cento. Chega, aham. Ah, daí sim. Daí você pode ter produtos que chama. Aham. Uhum. Altíssimo. Uhum. Entendi. Também em tese era barato. Aham. Uhum. Daí acontece muito isso com quem tem salão de beleza. Manicure não dá lucro nenhum para o salão de beleza, porque ele já fica com quase 80% do salão quando trabalha nessa modalidade. Mas o salão de beleza usa manicure para o quê? Para chamar cliente e fazer venda casada com outras coisas, por mais que não é venda casada, mas é o gatilho ali para pegar o outro público. Sim, exatamente. Então, daí não tem problema, contanto que um vai equilibrando o outro. Mas você tem que saber qual que é a tua média de lucratividade, porque depois você vai para ponto de equilíbrio, que é quando saiu da precificação, vai para ponto de equilíbrio para saber quanto você precisa vender por mês. Então, você tem que ter uma média de quanto que você está cobrando dos produtos. Então, nessa média, você vê se está dando mais de 100% de lucro para ficar um valor legal. E isso depois de embutir já todas as despesas variáveis e fixas que você tem que embutir. A parte que você falou de paisagismo entra muito naquilo de você identificar o processo. Então, você sempre tem que ver com o cliente antes para você conseguir ver o que ele precisa para saber se vai ter que cavar muito ali, para qual vaso vai ter que usar, como que vai ser o solo, que daí você vai detalhar o processo para daí fazer a hora trabalhada em cima disso. Entendeu? Então, tem uma conversa antes com o cliente. É diferente de quando você vai lá e faz... O cliente pediu, vocês mesmos já criam e vai lá e monta o jardim vertical em cima para ele. Tá? Então, não existe fórmula para lucro ideal. Ideal é ter um pouco a mais de 100%. Se você conseguiu ter mais do que 200% de lucro, ótimo, não tem problema nenhum. Não tenha medo de ter lucro. Difícil é conseguir ter mais do que 200%. Comida, o ideal é ficar, se for para ter uma lucratividade mínima, em 150%. Por quê? Porque você vai ter margem por causa da inflação. Então, você vai ter margem para não ter que ficar refazendo precificação conforme a inflação vai vindo. Mas você vai ter que olhar o custo mensal, agora que está com a inflação. Então, você tem que fazer ficha técnica,
olhar, ficar olhando mensalmente para ver se está tendo uma variação muito grande, para ver quando que isso vai impactar, para você ter que mudar, reajustar preço de venda. A realidade é que a gente não consegue acompanhar. A gente está na inflação e o próprio empreendedor não vai conseguir acompanhar o preço da inflação do que está vindo para repassar e manter a tua lucratividade. Porque como caiu o poder de consumo, daí você vai perder venda. Então, não tem o que fazer, tipo, está caro, mas está tudo muito caro, então, não, daí ninguém vai conseguir comprar mesmo. Você tem que conter, pelo menos manter 150 para você ter margem, para você não ficar reajustando todo mês. Que se você mantém abaixo do 100, daí tem que reformular, daí você vai ter que reformular. Daí vai voltar no mesmo ciclo de você ter que ir acompanhando o mensal ali e reformulando. Daí é ruim para o cliente. Pelo menos para o momento de agora que a gente está. No futuro, quem sabe. Então, agora a gente vai à prática. Vamos sair um pouco da realidade do que a gente estava fazendo, de ficar só na teoria, e vamos à prática. Deixa eu ver se... Quem tem papel hoje? Quem trouxe? Não tem? Você tem? Você tem? Vocês têm? Não? Tem 1, 2, 3. Você não tem também, né? Tem? Então, 3. Ficou alguma dúvida, gente? De tudo que aconteceu? Pode seguir ali. O meu WhatsApp, se você quiser anotar também, pode anotar, que daí você me chama. Mas ali é o meu Instagram. E pode chamar pelo WhatsApp, que qualquer dúvida fica, que eu falo. Daí, o teu eu mando uma ficha técnica para você, se você no WhatsApp mesmo, uma diferente dessa daí, que fica um pouco mais fácil para você mexer. Uhum, sim, daí a gente marca uma reunião com ele junto. Daí, no Instagram eu posto bastante coisinhas de finanças, ensinando toda essa parte ali de finanças. Eu falo um pouco de processo também, mas não foco tanto no processo. É mais o processo que incide no financeiro ali em si, que impacta dentro do financeiro. Ficou alguma dúvida de tudo que foi falado ali em si? Vocês entenderam bem a parte de embutir imposto? Tá? Quando você for mudar na planilha, você pode me chamar, tá? Que eu mudo ali, eu te ajudo a mudar. Se não for uma planilha muito complexa também. Ah, é? Então tá. Então daí eu te ajudo a mudar para ficar mais fácil para você sempre quando fizer o orçamento. Tá? Daí no teu caso também, sempre leve em consideração quanto que você tem que ganhar por conta que você está praticando preços de mentira, né? Tipo, custos de mentira que não existe ainda. E daí quando você for para ponto físico, você procura ficar nessa realidade, que daí você não precisa mudar muito. Ah, então daí um vai equiparando ao outro. Aham. Então legal, não tem problema nenhum. No caso de vocês, não tem muito como vocês embutir mesmo precificação ali. E em vez de focar muito na precificação no teu, é mais focar na parte de capital de giro. Porque no teu caso, o valor base ali já paga toda a operação. Se a gente visualizasse que você pegar sempre uma consulta por hora. Então não tem muito porquê vocês focarem tanto nisso. Não tem como embutir o imposto, vai ser sempre descontado, porque eu imagino que já venha descontado, talvez, quando vem a ação, ou você tem que pagar mesmo. Já vem, né? É, de imposto. Tem que pagar ali depois. O que dá para você ver... o imposto de renda que você paga é só para a pessoa física ou jurídica? Ah, tá. Então não tem como fazer isso. O que dava para você ver daí era, se você pagar sobre a pessoa física, era fazer com que fosse distribuição de lucro. Daí você conseguiria não pagar imposto de pessoa física. Uhum. Então daí você paga já menos. Porque daí o que você repassa, mas você tem que passar por distribuição de lucro, contabilmente. Para você pelo menos ter aquele vínculo com o físico de que você tem essa distribuição. Igual a gente, o nosso já é distribuição de lucro também, porque eles que a gente não paga imposto de renda. No teu caso já está certo a precificação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Pode me chamar quando vocês quiserem, precisarem de consultoria ou que tiver dúvida, pode me perguntar. Eu não acho ruim, tá? Então pode perguntar, fica à vontade para perguntar. E façam os programas de capacitação, é bem bacana. Tem bastante de marketing, tem de processo, tem vários outros de pitch, de venda. É bem bacana mesmo. E também tem o Bom Negócio, que é outra vertente, que também tem. E daí vai puxado para mentoria e também tem mentoria, que a Dani faz. Esse de hoje é pela Empreendedora Curitibana. Então, toda quinta é capacitação do empreendedor. Onde tem os cronogramas do Empreendedora? Oi, a gente vai passar. Tem ali no site do Empreendedora Curitibana.
que a gente pode passar o link aqui para vocês também, mas está na Agência Curitiba, agenciacuritiba.com.br. Aí, também, você veio pelo Insta da Carol? Não, do Empreendedora. E também a gente divulga pelo Instagram do Empreendedora Curitibana, também pelo Vale do Pinhão, também, se vocês se inscreverem também para receber o mailing também de comunicação do Vale, www.valedopinhão, né, .com.br/eventos. Aí lá tem toda a programação, não só do Empreendedora Curitibana, mas como de todos os outros programas também. Aí vocês vão ter acesso a informações de capacitação específicas do programa Bom Negócio, que é um curso mais denso de capacitação empreendedora também para vocês. Normalmente o público ele transita pelos diferentes programas e é muito bom e assertivo para vocês, né? Que aí vocês complementam o conhecimento técnico e de gestão nessa parte de gestão empresarial e também de contatos e network que vocês fazem, né? Com o Empreendedor Bom Negócio, vocês têm uma oportunidade de trilhar duas trilhas diferentes, formativas, mas que se complementam e são obrigatórias, né? Obrigatórias, são sequenciais, que o Bom Negócio ele é estruturado em módulos, são 4 módulos, perfil empreendedor, estratégias e processos, marketing e vendas e finanças. Aí dentro de cada módulo, vocês têm uma trilha de videoaulas mais conceituais, e na segunda trilha, que são as aulas presenciais numa instituição de ensino parceiro, vocês têm um pouquinho assim, de conceito, mas muito mais conceito, é mais estilo workshop, oficina, os professores apresentam ferramentas e técnicas e metodologias de gestão para vocês fazerem esses exercícios, essas reflexões sobre os temas específicos ali das aulas, né? No final, quem opta por fazer o curso inteiro do empreendedor, recebe um certificado de 128 horas, que é um certificado validado pela Fomento Paraná, inclusive. Então, a Fomento Paraná, inclusive, recomenda a empreendedores que não têm a capacitação empreendedora ou o certificado de capacitação empreendedora, que façam um bom negócio, pela densidade, né, da formação, pela qualidade de formação, e porque eles validam e eles solicitam esse documento na hora de fazer ali a apresentação do dossiê de documentos para a solicitação ali do fomento. Fica também, o crédito fica mais barato. E, bom, o Bom Negócio também oferece mentorias, igual o Empreendedora Curitibana também. Então, a gente tem um grupo de mentores que são especialistas e atuam aí de forma voluntariada com a gente também, para estarem dando esse apoio pontual em áreas específicas de gestão que vocês tenham as suas dores ali. Então, o Bom Negócio oferece mentoria, o Empreendedora Curitibana também. Outra coisa que vocês podem participar é o Festival de Empreendedorismo do Vale do Pinhão. Ele vai acontecer neste ano, em outubro, tá? No comecinho de outubro, na primeira semana de outubro. É uma atividade de extensão para os empreendedores que participam das capacitações aqui da Agência Curitiba Desenvolvimento. Então, a gente pode se inscrever, quem participar de 70% das capacitações oferecidas pelo Empreendedora Curitibana. Quem fizer e tiver a certificação dos cursos do Bom Negócio, e também forem empreendedores inscritos nos nossos worktibas também. Para quem não sabe, a gente tem um outro programa, que são os worktibas, que são os espaços de coworkings públicos, gratuitos, voltados para os empreendedores que não têm um espaço ou que querem também trabalhar no espaço diferenciado da sua casa, né? Podem se inscrever também para estar participando dos worktibas. Aí os empreendedores têm até 2 anos para estar utilizando o local. E a gente tem os worktibas Cajuru, Boqueirão, Cine, Passeio e Barigui.
tá? Então, se vocês quiserem mais informações até sobre esses outros programas, acessem a página agenciacuritiba.com.br. Aí lá tem todas as informações de todos os programas. Temos o Tecnoparque Cidade das Startups, que são para empreendedores que têm mais essa linha ali também de uma base tecnológica, de soluções, de propostas mais inovadoras. Estou esquecendo de mais alguma coisa. Temos o Curitiba Empreendedora, que é quase um trocadilho com Empreendedora Curitibana, o Curitiba Empreendedora. O Curitiba Empreendedora oferece o espaço do empreendedor. O espaço do empreendedor tem um espaço do empreendedor em cada rua da cidadania das nossas regionais. O Espaço do Empreendedor ele ajuda os MEIs e os micro e pequenos empreendedores naquele processo de formalização da empresa, de seleção de KNAI. Então, é toda uma oferta de assessoria, de atendimento para os micro e pequenos que buscam informações de como abrir o seu negócio, que classe, que categoria colocar, abrir o seu negócio, e tudo gratuito, tá? Então, tem toda essa informação no site da agência para vocês. E a programação do Empreendedora, vocês podem seguir o Empreendedora no Instagram, né? A gente tem, e também temos o Instagram do Vale do Pinhão, que a gente divulga também todos os eventos ali da agência no Insta do Vale também, no Facebook também. Se vocês colocarem lá Vale do Pinhão, vocês vão achar a gente. E tem o Paiol Digital. E tem o Business Round, que também a gente vai lembrando, né? São bastante ações que, dentro das possibilidades de vocês, se complementam, né? O Business Round também acontece uma vez por mês, né? Nas primeiras segundas-feiras do mês. Sempre acontece num bar. E a ideia é que vocês também tenham um momento de networking e pitch. Aí vocês têm um momento de pitch para falar sobre os seus negócios, proposta de negócio, e se apresentar ali para o público que também está presente. E roda, muitas vezes, negócios mesmo. Então, sempre tem investidores que participam ali para conhecer o público de empreendedores que estão ali presente, instituições de pesquisa, de inovação, que podem ser fornecedores, que podem ser clientes também dos negócios de vocês. Então, rola muito network, é bem interessante e importante que vocês possam colocar na agenda e conhecer, né? Experimentar essa ação também. Tudo divulgado no site do Vale do Pinhão e nas mídias sociais do Vale do Pinhão também. Obrigada, gente, por participarem. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente também. Obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado dessa experiência, né? Quem é a primeira vez, seja bem-vindo. Que venham mais vezes, tenham mais experiências. A gente está aqui para vocês e para a gente acompanhar o crescimento dos negócios de vocês. Vamos tirar uma foto?